O que houve, pessoal? Solomon aqui, super animado por estar com o Infinity. Igualmente animado hoje por poder entrevistar o próprio homem, o mito, a lenda, David Schwartz. Aqui estamos novamente com o Censo 2024. 24. David, eu adoraria perguntar a você, agora que começamos aqui, você pode falar sobre a visão da Ripple e o roteiro para, você sabe, apenas uma visão geral do roteiro para DeFi de nível institucional no XRP Ledger? Claro. Portanto, a visão da Ripple é ter aplicativos DeFi em blockchains descentralizados e resistentes à censura, como o XRP Ledger, que também pode ter participantes institucionais que possam atender aos seus requisitos regulatórios e ter interoperabilidade significativa entre esses dois ecossistemas. Portanto, o exemplo mais óbvio disso é a stablecoin que anunciamos. Uma stablecoin é regulamentada conforme é emitido para clientes da Ripple que passam por procedimentos KYC e AML. Mas então ele acaba como se fosse um criador de mercado automatizado, ou pessoas que não são clientes do Ripple, ou estão conectadas ao Ripple de alguma forma. E permite uma espécie de ecossistema DeFi descentralizado que se liga a esse mundo em conformidade com as regulamentações. Observamos tokenização de ativos reais ocorrendo assim. Vemos isso acontecendo com os empréstimos em cadeia. Todas essas aplicações, onde tanto as instituições quanto a adoção popular podem crescer juntas. E a razão pela qual acho que isso é tão importante é que se você observar como os ecossistemas atraentes crescem, é a sinergia entre a adoção popular e a adoção empresarial. Isso desencadeou o crescimento da internet. Se for apenas um bando de nerds da tecnologia que realmente amam a tecnologia, isso não vai realmente desencadear a adoção popular, como a adoção em massa, porque está muito focado na tecnologia. E se você tiver apenas adoção empresarial, bem, isso é ótimo para as empresas, mas não vai permitir esses casos de uso de DeFi, que são a razão pela qual somos tão apaixonados por este espaço. Então eu acho que a visão aqui, e acho que é toda a indústria meio que virando a esquina da construção de sistemas que tenham um componente institucional e um componente de base que realmente funcionem juntos. Então faz sentido tê-los no mesmo. Não é legal que haja isso e aquilo sem relação afetando-os. Interessante, Sim. Quero dizer, se nós, você sabe, olharmos para trás alguns anos em comparação com onde estamos agora, eu sempre brinquei que eu fico meio que sinto que estou insensível com a quantidade de coisas reais, coisas do mundo que estamos vendo acontecendo com a tecnologia. Penso como a rede de responsabilidade regulamentada no Reino Unido. E eu sei que o Ripple, obviamente, teve algumas provas de conceitos, mas não te surpreende que estejamos vendo esse nível de, digamos, eventos ao vivo com algumas dessas áreas de adoção. E você esperaria que essa tendência continuasse ao longo do tempo? Acho que o que mais me surpreendeu foi o pivô dos pequenos projetos com empresas de segundo ou terceiro nível, o que faz muito sentido. Se não lidera o mercado, é vital ser agressivo e ambicioso, procurando constantemente novidades para aumentar a participação. Mas o que eu realmente não esperava era ver empresas de primeiro nível, o HSBC, por exemplo, a BlackRock, empresas das quais todos nós já ouvimos falar, que lidam com enormes e absurdas quantias de dinheiro, experimentando essas novas tecnologias tão cedo. E elas estão dizendo que estes não são experimentos. Eles estão dizendo, ainda é cedo, mas isso vai ser um produto. Isso é algo com o qual temos algum nível de compromisso institucional. Acho que é realmente surpreendente ver isso. Porque, de novo, pensei que eles seriam a mesma coisa, chutando e gritando, certo? É como se a Sony pudesse ter feito o iPod, mas não o fez. A Apple fez. Então vocês vieram como grandes empresas de renome que já existiam, sendo arrastadas, chutando e gritando para novas tecnologias. É fascinante e emocionante ver essas empresas de nível 1 dizendo que achamos que a tokenização de ativos do mundo real será um negócio de 18 trilhões de dólares em apenas 4 anos. Sam. Isso é surpreendente e, claro, um sinal muito bom. Sam. On the RW. E quero dizer, no aspecto RWA, quero dizer, é interessante ver esse tipo de mudança, porque a tokenização de ativos do mundo real tem ocorrido nos últimos anos. Há 3 ou 4 anos, o boom do setor imobiliário era um assunto de conversa geral. Muito difícil do ponto de vista regulatório. Claro. Mas então, quando você pensa sobre o que realmente são os ativos do mundo real, acho que muitas vezes as pessoas pensam em instrumentos financeiros, mas na verdade você pode levá-los para pessoas, lugares, dados, coisas, e o que isso significa. Mais ou menos assim no que diz respeito à tokenização. Ouvimos dizer que o mundo inteiro será tokenizado. Você acha que essa é uma afirmação um pouco obtusa, onde faz sentido tokenizar no curto prazo para examinar daí por diante? Acho que instrumentos financeiros, coisas como títulos do tesouro e títulos, ações tokenizadas, acho que isso faz muito sentido, porque onde os benefícios são, como o que os blockchains públicos podem fazer, porque os blockchains públicos são meio caros. Como se você fosse um banco, não colocaria todos os dados de seus clientes em um bloco público. Não faz sentido. Eles são caros. Você tem que ser capaz de obter algum valor real disso. E onde eu acho que esse valor é mais claro, é nesses casos de uso financeiro, onde você tem pessoas que não têm acesso a uma boa maneira de obter retorno.
Eles podem basicamente colocar dinheiro no colchão ou suas moedas locais estão sujeitas à inflação. E eles podem não ser capazes de adotar diretamente esse tipo de coisas regulamentadas. Provavelmente não podiam comerciar diretamente com a Ripple, mas podiam obter stablecoin da Ripple do DEX, acessando protocolos de empréstimo para se tornarem credores. Assim, eles poderiam obter um retorno com risco muito baixo, sem que alguma empresa tivesse que decidir que vale a pena servi-los, porque podem enfrentar desafios de escala e questões regulatórias. Então acho que é aí que faz mais sentido. E acho que outros casos de uso provavelmente virão mais tarde. Mas acho que onde está o dinheiro, você sabe, faz mais sentido onde as pessoas estão. Os mais pobres servem. Onde você não precisa ser fantástico para ser competitivo. Se você tiver que vencer, empresas como JP Morgan Chase gastaram bilhões de dólares construindo esses produtos financeiros que são muito eficientes para casos de uso específicos. Como se você precisasse transferir dólares americanos para a Europa, como se eles tivessem acertado isso. Se você tivesse que competir com eles nesse setor de mercado para ter sucesso, teria que gastar quantias absurdas de dinheiro antes de poder fazer qualquer coisa. Então acho que focar no tipo de casos de uso mal atendidos, onde não é lucrativo construir um produto especificamente, se você tivesse que construir o produto inteiro apenas para eles, não faria sentido. Acho que é aí que surge essa longa cauda financeira. Então pode acontecer, como você mencionou, como todos os tipos de pessoas, lugares, outras coisas. Mercado imobiliário caro, por isso sua importância. É difícil usá-lo como garantia para empréstimos. É difícil fazer propriedade fracionada. Então, onde há pontos problemáticos específicos e há alto valor, isso é ótimo. Se o valor for baixo, justificar gastos é difícil, a menos que haja problemas óbvios. Nesse caso, pode haver uma vantagem teórica, mas sem efeitos tangíveis, podendo ser irrelevante. Eu adoraria se você... Eu sei que conversamos brevemente sobre isso no ano passado, mas quero dizer, o formador de mercado automatizado, o AMM está ativo, nativo do Razão XRP. O que isso lhe significa? Quero dizer, o que vimos até agora em relação ao uso de AMM. Então, como você imagina que talvez isso se transforme à medida que as bases de conhecimento individuais aumentam, ou talvez as instituições queiram começar a alavancar coisas assim? Estou apenas curioso para saber a sua opinião sobre onde estamos agora com o AMM e como as pessoas, você sabe, na sua opinião, irão aproveitá-lo talvez no futuro. Acho que é um bom exemplo de ponte entre o tipo de caso de uso institucional e o tipo de caso de uso básico. Como instituições, nos comparemos às moedas estáveis de nível empresarial, equivalentes aos tokens negociados por esses AMMs. Mas haverá participantes que poderão ser mal servidos, que captam capital, compram ações do AMM e depois podem obter um rendimento através do fornecimento de liquidez. Então, a liquidez é como uma ótima mistura. Acho que o futuro fica interessante. É onde há mais uso da liquidez. Portanto, se você estiver fornecendo liquidez, seu retorno será baseado na demanda por liquidez. Liquidez procurada não é tão alta. Gostaríamos muito de ver isso ainda mais alto. Então, acho que nesses casos de uso, há uma espécie de sinergia. Para pagamentos se usa ativo que requer liquidez. Para empréstimos e pagamentos, pessoas usam ativos necessitando de liquidez ao trocar diferentes ativos. Eu acho que onde há aquela sinergia, onde os AMMs se tornam parte de um ecossistema vibrante, onde há muita demanda por liquidez, você sabe, uma oferta de liquidez não faz nenhum bem se não houver demanda por ela. E uma demanda por liquidez não adianta nada se não houver abastecimento. E então eu acho que cultivar essas coisas em que todos esses casos de uso podem fazer uma espécie de polinização cruzada e fornecer um tipo de pacote atraente e atraente para as pessoas. Sim, é interessante. Quero dizer, é como se toda a economia de aspectos estivesse sendo construída simultaneamente. Tivemos a oportunidade de entrevistar o Shul da Replex. Talvez isso tenha sido 3 ou 4 meses atrás, e um grande foco, obviamente, fez. Portanto, identificadores descentralizados e identidade digital. Estou curioso do seu ponto de vista quando você olha para algo como o D&D e como esse padrão global que está sendo trabalhado por muitos participantes diferentes, obviamente, como você acha que isso está vinculado à adoção empresarial institucional? Você sabe, obviamente, quando você pensa em identidade na cadeia, você pode começar a pensar em credenciais verificáveis e aspectos de conformidade. Eu adoraria se você pudesse nos explicar algo sobre isso. Claro. Então imagine que você deseja embarcar, você é uma empresa, deseja integrar algum projeto no XRP Ledger ou em qualquer lugar do ecossistema DeFi e tem regulamentos sobre como pode fazer negócios. Portanto, você poderá habilitar casos de uso de DeFi mais adiante, mas não poderá fazer negócios com partes anônimas. Não deve dar a terroristas indivíduos na lista negada. É fundamental. Assim, cada cliente deveria independentemente contatá-lo. Você teria um custo alto em termos de verificação de identidade e o pior é que teria que armazenar todos os dados. Então agora você precisa de segurança cibernética, e se seus dados forem roubados, isso será terrível para seus clientes. Porque uma das melhores coisas do DeFi é que não precisamos confiar uns nos outros. Esses mecanismos garantem que nem eu te engano, nem você me engana.
Mas se tiver de lhe dar a minha identidade, tenho de confiar nas suas medidas de segurança cibernética e todos dizem que estão seguras. Dizer estou seguro é barato. Não custa nada. É muito caro estar seguro. E uma das grandes coisas que a identidade descentralizada faz é permitir que você lance uma moeda compatível com a regulamentação, digamos uma moeda estável ou um ativo do mundo real, ou você queira tokenizar algum tipo de títulos, o que quer que você queira fazer, emprestando, você pode fazer essas coisas e integrar clientes e atender aos requisitos KBC-AML sem ter que armazenar todos os dados, sem ter que integrar os clientes individualmente. Você pode decidir que, ei, você sabe, o Fractal ID atende aos meus requisitos regulatórios no Zsila, o Jumel atende aos meus requisitos regulatórios nessas jurisdições. Em seguida, integre pessoas via seus DDs, sem necessitar armazenar todos os dados de identidade. Você não precisa descobrir como fará a verificação de identidade. Incrível facilitador para você esse é. E também significa que se eu não conheço ou não confio em você, não quero fornecer minhas informações de identidade, mas posso fornecer meu DD, porque isso é público. Ele só revela as informações se houver alguma necessidade regulatória de saber. Você pode me integrar como cliente sem que eu precise confiar em você. Isso remove a barreira de clientes não confiarem em nós, permitindo-nos atender a eles sem problemas. E então você não terá a despesa de proteger esses dados. Isso, portanto, é um facilitador-chave. Você acha que, no que diz respeito aos aspectos de ID, os aspectos de conhecimento zero começarão a desempenhar um papel cada vez mais importante para simplificar o nível mínimo de identidade necessário para parte de qualquer usuário que queira participar? Sim, acho que sim. Estou fascinado. Sou um criptógrafo de coração. Eu comecei assim. Foi assim que entrei neste negócio. As novas primitivas criptográficas, especialmente no mundo da prova de conhecimento zero, são simplesmente incríveis para mim. A taxa de aumento tecnológico, você sabe, é uma compensação dolorosa que enfrentamos neste negócio. Enfrentamos isso com identidade, enfrentamos isso em muitas outras áreas, onde é preciso revelar muita informação, porque não há confiança. Se desconfia de mim, é necessário provas abundantes para que você acredite em coisas. E a maioria dos blockchains funciona sem confiança. É como uma evidência tremenda. Pode revistar todo o blockchain do Ethereum, observando suas transações. Na nossa foto, tirar desta tema é importante. Acreditamos na preservação da privacidade porque temos que você possa revelar dados. As provas de conhecimento zero nos deram a capacidade de criar novas compensações, onde posso provar a você que algo é seguro e você pode verificá-lo sem que eu tenha que revelar as informações por trás. Posso provar que a prova existe sem lhe mostrar a prova. É incrível para mim o quanto eles cresceram apenas nos últimos 3 ou 4 anos. A identidade é um assunto em que é fundamental saber que, em caso de ordem judicial, alguém possa fornecer esses dados pessoais. Não é necessário conhecer minha identidade, mas sim a capacidade de comprová-la. Menos informações que revelar melhor. Às vezes, basta saber que estou fora de determinado assunto. Não estou em lista específica, pode ser que não precise de mais informações. Posso comprovar ser humano? Reside nos Estados Unidos e não está na lista de pessoas negadas sem lhe revelar mais informações além dessas. Isso pode ser plenamente automatizado. Portanto, você poderia construir um mecanismo de negociação que negocie um ativo regulamentado e negocie automaticamente com pessoas que possam provar que estão na jurisdição do ZSOA, mas não na lista de pessoas sancionadas. Sem que elas revelem mais informações, elas poderiam ser completamente anônimas de outra forma. Como isso realmente ajudaria a resolver esse desafiador equilíbrio de segurança e privacidade em nosso espaço? Nunca entro na toca do coelho, mantenho interesse sempre. Guardo este conhecimento mínimo vinculado à interoperabilidade entre ecossistemas, verificando existência e estado ao longo do tempo. Várias pessoas trabalham nisso. Ninguém resolveu isso ainda. Examinei várias soluções. Todas apresentam desafios, mas permaneço otimista, pois a taxa de avanço tecnológico neste problema, nestes últimos 2 anos, é impressionante, ficou claro. E isso permitirá interoperabilidade e pontes que ainda não são pontes confiáveis. Não existem. E nesse dia a gente construí-los. Ou podemos construí-los, mas eles podem explodir. Porque ninguém, se a ponte falhar, há consertadores disponíveis ou não. Este é o problema. Se ninguém puder arrumar algo que falhar, acabaremos perdendo todo o dinheiro. Se alguém puder consertar algo quebrado, então pode repará-lo independentemente de estar ou não estar quebrado. E ainda não resolvemos isso. Espero progressos, mas é um difícil desafio. Você citou empréstimos? Obviamente, o CDE 66, com o protocolo de empréstimo em rede, também está em andamento no momento. O que significará isso? Quero dizer, parece que estamos realmente entrando no aspecto do efeito volante, de como essas coisas vão se unir no XPR com o tempo. Você pensa em tokenizar ativos do mundo real e então poder tomar emprestado ou emprestar contra eles em quase qualquer moeda. Talvez com o tempo você possa nos explicar o protocolo de empréstimo, o que o deixa entusiasmado. Sim. O que é interessante sobre esta versão do protocolo de empréstimo é que ela realmente é outra ponte entre as finanças tradicionais e o DeFi. Portanto, o lado do empréstimo é o financiamento tradicional.
Existe alguém que justifica o crédito. Não são empréstimos garantidos. Os empréstimos garantidos são interessantes apenas para pessoas ricas, que desejam maneiras eficientes em termos fiscais de monetizar seus lucros com criptomoedas sem vendê-las, o que é ótimo. É um caso de uso legítimo, mas não é um empreendimento interessante. Eu não acho. Um caso de uso empresarial interessante seria um empréstimo, como alguém querendo comprar uma casa ou iniciar um negócio. Isso requer credibilidade e uma entidade que possa cobrar em caso de inadimplência. Podemos adicionar um aspecto descentralizado, com tokens representando reivindicações contra os empréstimos. Esses tokens podem ser resgatados à medida que os pagamentos forem recebidos. E assim, se alguém não devolver o pagamento, há um operador centralizado que o processa numa jurisdição conhecida, mas coloca o dinheiro num sistema DeFi que o distribui. E se não conseguirem fazer isso, os detentores dos tokens de liquidez poderão processá-los. É um híbrido interessante, regularmente controlado, como empréstimos comerciais imobiliários, sem omissão de conteúdo. Eles são empréstimos tradicionais, exceto que são tokenizados neste sistema DeFi do Velho Oeste, onde podem ser negociados em um DEX ou você sabe. E essa capacidade de tomar empréstimos contra seus ativos é tremendamente valiosa, especialmente para ativos que são mantidos a longo prazo e apenas semilíquidos. Setor imobiliário, exemplo notável. Tipo, é ótimo poder tomar empréstimos imobiliários, mas o atrito nesse setor é muito alto. E esse é outro caso de uso de alto valor, com muitos pontos problemáticos existentes que podem ser resolvidos. Sam, tivemos uma entrevista com um indivíduo que trabalhava na moeda DTCC ou SEC, sempre pronuncio errado, moeda S ou C, seja lá o que for. Mas ele estava falando sobre como é tão fascinante pensar que as pessoas podem realmente gostar de um empréstimo em tempo real contra a sua casa ou seu carro, uma vez que são tokenizadas em cadeia, porque isso simplesmente não existe agora no que diz respeito a ser capaz de fazer algo perfeitamente. E então, do outro lado disso, digamos que eu tenho dinheiro e quero retornar de forma bastante segura. Esses são empréstimos bastante seguros, que normalmente são meio difíceis, como se você fosse muito rico e servisse como carteiras de empréstimos que você pode comprar através de corretoras. Você sabe. Mas isso é muito difícil. Como se um cara na Guatemala que acabou de receber o pagamento do dia não pudesse acreditar nessas coisas. Mas em um ecossistema DeFi, ele pode comprar tokens de liquidez sobre uma dívida com qualquer ativo que tenha. Contanto que haja algum ativo que ele possa obter e que possa negociar naquele DEX, haverá um caminho pelo qual ele poderá obter exposição comercial, empréstimos imobiliários do lado do empréstimo. Isso é legal. Sim, porque essas são pessoas terrivelmente mal atendidas. Elas necessitam apenas de uma rampa de acesso. Sim. Portanto, outro anúncio notável recentemente, obviamente Ripple e Pure Assist no sidechain EVM do Razão XRP, utilizando a operação EVM ou Sistema Operacional EVM. Vou pronunciar isso incorretamente e eliminar esse nome, mas sei que é Sistema Operacional ou Sistema Operacional EVM. O que isso representa? Quero dizer, quais são algumas das coisas? Eu sei que há doações, há áreas de doações envolvidas, obviamente há potencial para algum tipo de liquidez para frente e para trás. Mas com o que você está mais animado no que diz respeito à cadeia lateral? O EVM e aspectos estão em causa. Bem, o CRP Ledger é uma espécie de blockchain de função fixa. Tem muitas funções, sabe? Tem um AMM, tem ativos emitidos, tem moedas estáveis, vai ter um protocolo de empréstimo, mas não tem como Turing Complete Smart Contracts. Portanto, você não pode estendê-lo facilmente para funcionalidades desejadas e nas quais ninguém mais está interessado. Você pode fazer isso em uma cadeia EVM. Mas se você tiver o livro Razão XRP aqui e uma cadeia lateral EVM aqui, se eles não interoperarem, então é apenas mais uma coisa que não tem nada a ver com Xi. Ele não expande o que você pode fazer no ecossistema XRP. E você tem essas duas coisas que você afirma que estão meio que presas juntas, mas não funcionam juntas. Então é meio sem sentido. Você sabe, novamente, é como colocar um sistema comercial em um blockchain público, mas ninguém pode acessá-lo, exceto os usuários corporativos, o que algumas pessoas fizeram como não sendo interessante. Então o que você precisa é de comunicação entre esses blockchains para que pareça um ecossistema perfeito. E enquanto você estiver fazendo isso, você também pode conectá-lo a outros ecossistemas, que são como o ecossistema Ethereum. E o Cosmos é como um sistema que faz isso, Axelar, Quorum um pouco. Como se houvesse todos esses ecossistemas diferentes que tentaram unir blockchains. E o que é empolgante nisso é que, se for preciso, se eu fosse a única empresa na internet, eu teria dificuldades, como se eu administrasse a única empresa na internet. Eu teria dificuldade em convencer você a carregar um smartphone, fazer com que você tenha uma internet doméstica. Porque não posso fornecer 8.000 serviços, não posso fornecer as coisas que tornam a internet atraente. Por que a internet é atraente? Porque com smartphone e acesso doméstico, pode-se navegar em qualquer site, acessar qualquer serviço, tudo funcionando bem. Como se já existisse tanto tempo, pode haver algum serviço que você nunca ouviu falar, que você descobre hoje à noite, encontra na internet e é ótimo para você. Tudo funciona simplesmente. E é disso que precisamos. Interoperabilidade é crucial, pois sem ela, usuários prescindirão se puderem acessar apenas o que o Ripple construiu ou mesmo conteúdo no ecossistema XRP. Isto simplesmente não será tão atraente quanto a internet. Então precisamos disso, precisamos de interoperabilidade. Se o seu dinheiro está aqui e você precisa dele aqui,
e é doloroso para você chegar ao primeiro nível de interoperabilidade, você deve ser capaz de mover tokens em diferentes ecossistemas. E dessa forma, eles se sentem conectados e realmente estão conectados. Então, se o ativo que você deseja está em outro blockchain, ou você deseja acessar algo que está na cadeia lateral, EVM, é um aplicativo de contrato inteligente, e você tem XRP no livro razão, XRP, você deve ser capaz de fazer isso com o mínimo de dor. E idealmente seria completamente invisível para você. Assim como na internet, você não pensa necessariamente onde está o servidor. Estou usando o TCP/IP agora. Em gigabit Ethernet estão eles. Eles estão em fibra. Eles estão em Wi-Fi. Tudo simplesmente funciona. Não é necessário pensar sobre isso. E esse é o mundo em que queremos entrar. Ninguém resolveu completamente esse problema ainda. Ainda não se integra em um ecossistema. Mas a portabilidade de ativos é uma grande parte disso. E projetos como EVMOS, que utiliza Cosmos para portabilidade de ativos, Axelar, que possui ponte, Corion, que possui tecnologia de ponte. Ninguém tem a solução perfeita ainda, mas essas soluções funcionam muito bem, pelo menos para a portabilidade de ativos, e estão melhorando aos trancos e barrancos. Então, eu acho que se vamos virar essa esquina para gostar da adoção institucional e da adoção popular, que realmente nos torna algo que todos no mundo consideram atraente, a interoperabilidade terá que ser para você. Você não deveria ter que pensar, isso não faz parte da teoria. Fail to translate. E isso que estou fazendo é, você sabe, avalanche. Tipo, se você tiver que pensar sobre isso, estamos perdendo. Sim. Eu sei que você também fez um discurso aqui, hoje no Consensus. Algumas inovações sobre as quais vocês se emocionaram em discutir e que foram citadas no palco merecem ser abordadas, não é? Há como você nos compartilhar alguma coisa sobre isso hoje? Bem, hoje começamos a falar sobre oráculos, que são necessários para fazer coisas como empréstimos garantidos. Você tem que saber o valor da garantia para ter chamadas de margem e automatizar esse sistema. Portanto, há muitas aplicações agrupando coisas em pacotes de ativos, propriedade fracionada. Muitos desses casos de uso requerem suporte Oracle. Assim, oráculos provavelmente se tornarão instituições regulamentadas, onde processos podem ocorrer caso estejam enganados. Mas qualquer pessoa pode usar os dados do Oracle, ele se conecta a um ecossistema DeFi. E o outro são os tokens multifuncionais. Portanto, atualmente no XRP Ledger, temos tokens fungíveis que chamamos de ativos emitidos. Você pode usar, e temos tokens não fungíveis. Mas há alguns casos de uso intermediários, em que nenhum deles realmente funciona bem. Normalmente, cito ingressos para shows como exemplo. Tipo, se você ganhar 0,99 de ingresso para um show, nós deixamos você entrar? Estranho. E eles são meio fungíveis. E não porque há assentos diferentes no show. E também ativos que precisam ter uma descrição de ativo. Portanto, os ativos emitidos no livro Razão XRP não existem realmente como uma coisa. Como se você tivesse um ativo e eu tivesse um ativo, mas o ativo em si não é real. Tipo, se você tem ouro e eu tenho ouro, todo o ouro do mundo é uma espécie de noção. Não é algo ao qual você possa anexar propriedades. Tokens multiuso, o ativo em si é algo ao qual você pode anexar propriedades. E isso é muito útil para ativos que têm problemas de conformidade regulatória ou têm propriedades do próprio ativo que precisam ser ajustadas, como se tivessem uma taxa de inflação ou algo assim. Essa é uma propriedade do ativo, e, portanto, o ativo deve ser algo ao qual você possa atribuir propriedades. Portanto, tokens multifuncionais não são coisas que você usará diretamente, mas são facilitadores para casos de uso futuros. Poderiam ser coisas como derivativos, coisas como propriedade fracionada, empréstimos garantidos versus empréstimos do tipo mais comercial que já propusemos. Portanto, é um caminho a seguir para tecnologias mais novas no próximo ano ou depois. Eu adoraria seus pensamentos. Quero dizer, nós, como mencionei, já no início, no que diz respeito a tantas iniciativas que vão ao ar, quão cedo você ainda acha que estamos no que diz respeito à adoção em massa? E acho que você aludiu a isso alguns minutos atrás, tipo, precisamos que essas coisas estejam operando sem que realmente saibamos que está operando. E precisamos de uma adoção institucional real que impulsione isso sim, a adoção institucional. Assim, por exemplo, como o Ripple tem um sentido de adoção institucional, temos clientes que usam CRP para pagamentos. Temos clientes que usam moedas estáveis para pagamentos. Mas isso não traz seus clientes para o blockchain. Portanto, embora isso seja bom, isso realmente não turbina a adoção em massa da mesma forma que coisas como ativos tokenizados do mundo real. Se houver ativos tokenizados do mundo real, se houver empréstimos, digamos que haja empréstimos TradFi, e você pensa, quer saber, eu tenho esse dinheiro e não tenho uma boa maneira de investir. Preciso entrar no blockchain como usuário do blockchain para poder emprestar. Agora você é um usuário blockchain. Se quisermos obter adoção em massa, o que precisamos é de instituições que tragam seus clientes para blockchains. É assim que você conseguirá adoção em massa. A Amazon traz seus clientes para a internet. Você quer ser um cliente Amazon? Você é um usuário da internet. Você quer ser um cliente do Twitter? Você é um usuário da internet. Você sabe, você quer usar qualquer coisa na internet, você tem que se tornar um usuário da internet, e agora você é o mercado-alvo de todos. Esses casos de uso sobre os quais tenho falado, que trazem os clientes para o blockchain, são o que eu acho que poderiam virar a esquina para um caminho realista para a adoção em massa real.
E é emocionante para mim pensar que apenas no ano passado começamos a ver o HSBC, por exemplo, falando sobre ouro tokenizado. E não apenas como um like, não seria legal se não fosse algo como eles. Eles estão comprometidos com isso como produto. Você sabe, alguém naquela empresa que pensa, isso é coisa minha para construir. Assim como eu, meu trabalho é fazer isso acontecer. E não vimos isso antes. Vimos comunicados de imprensa e vimos que seria legal se, mas isso não é a mesma coisa que, você sabe, ei, sou David e é meu trabalho fazer disso um produto de nossa empresa. Yeah. E estamos vendo e passando por obstáculos regulatórios. Porque é muito difícil para as pequenas empresas passar por obstáculos regulatórios. Mas o que há de bom nessas abordagens é que sim, é um lançamento pesado de stablecoin, mas o Ripple faz isso e todos podem usá-lo. Sim, é muito difícil fazer a tokenização de ativos do mundo real para produtos financeiros. Mas você sabe, alguém faz isso, então todos podem usar. É Tennis Church. E então, espero muito esperançoso, mais do que o normal, que veremos essa aceleração para a adoção em massa. Acho que todos nós queremos ver. Só nos restam algumas perguntas. Eu sei que você é um tecnólogo, então acho que uma coisa que estou curioso para saber é que ouvimos uma estatística de que há 6 ou 7 mil startups dia em 2024. E acho que vemos tendências do setor a cada 2 anos. Reciclados ou renomeados, alguns deles apresentam interesse. Então, DePIN é obviamente algo que estamos vendo em todos os setores agora, e inteligência artificial. De que maneira você imagina? Porque eu vi diferentes opiniões sobre isso. Como a IA se relaciona com o blockchain ao longo do tempo de forma significativa? Então deixe-me apenas dizer que não sou um especialista nisso. E minha opinião é, você sabe, é uma opinião informada, certamente, mas é uma previsão do futuro. E, em geral, você fica relativamente calmo quando não está engajado em um assunto. E não sou uma pessoa que se entusiasma facilmente com as coisas. Então vou te dizer onde estou animado e onde não estou. Mas só porque não estou animado com alguma coisa, não significa. Então vou começar com o que não me entusiasma, porque acho que é o mais interessante. Não creio que esta seja uma forma de ganhar centenas de trilhões de dólares que irão gostar totalmente de reformar a economia. I might be wrong about that. AI. Agora posso estar errado sobre isso. Acho que a demanda é um pouco exagerada. Acho que os tipos de produtos com maior probabilidade de serem lançados não terão um valor incrivelmente alto. Serão educativos, serão motores de busca. Eles não vão reformar a economia. Pode estar errado. Garante-se quase sempre que uma nova tecnologia será revolucionária. Se está certo 99% das vezes. É 1% das vezes em que você está errado que isso realmente importa. Você pode encontrar todas as pessoas que disseram o que foi. Não me lembro qual foi o economista que disse que a internet não terá mais impacto do que o aparelho de fachos. Obviamente, notoriamente errado. Sempre uma aposta segura. Mas estou entusiasmado com esses casos de uso que não são tão atraentes. Eles não vão ganhar trilhões de dólares, mas são muito interessantes. Então um deles é educacional. Posso criar documentação para o razão XMP que seja adequada para um público específico, mas não posso criar documentação para, digamos, o criador de mercado automatizado que seja adequado para cada público que possa existir. Mas a IA pode fazer um trabalho fantástico ao pegar a documentação de nível técnico e explicá-la para crianças de 2 ou 5 anos, ou para alguém que conhece finanças convencionais, mas não sistema distribuído, ou alguém que conhece Bitcoin de dentro para fora, mas não é uma pessoa de finanças. A IA é ótima em ajudar a compreender coisas. É bom priorizar código, é bom encontrar falhas, acelera o desenvolvimento e está melhorando nesses casos de uso mais restritos. É bom em aplicações onde orienta um especialista e economiza tempo e esforço. E estou entusiasmado com esses tipos de casos de uso. E posso estar errado sobre isso mudar o mundo. Acho que não sei se quero estar errado sobre isso ou não. Mas acho que educação, desenvolvimento, auditorias de segurança, esse tipo de coisa, e muitas tarefas comuns da vida. Não sei quantas pessoas você conhece usaram produtos como o ChatGPT, ou você conhece esses Copilot de codificação. Eles são, na verdade, muito bons, como eles automatizam muito. Vão acelerar muitas tarefas da vida, contanto que você possa rejeitar o absurdo com certeza 100%. Tudo bem. Pergunta final aqui para você, David. Pelo que você sabe, obviamente, o KMPI continua a evoluir e nunca ficará estagnado enquanto o espaço continua a evoluir. Eu adoraria sua visão pessoal sobre o futuro da rede. Onde você espera que estejamos no final do ano e depois avançando ainda mais? Tenho certeza de que teremos outra dessas discussões daqui a um ano, mas eu adoraria se você pudesse nos dar a sua visão para a rede. Penso que a minha primeira visão foi esta ideia de reservas públicas de liquidez para as quais qualquer pessoa poderia contribuir e retirar. Então, na visão inicial, a ideia era, preciso fazer um pagamento para alguém na Austrália. Acerta que alguém em Aussie guarda dinheiro à toa. Acontece que eles o têm lá porque é onde está. E eles recebem com prazer mais dinheiro no Zezézua pelo investimento na Austrália. E eu pagaria uma taxa a alguém que está no negócio de fornecer essa liquidez, mas alguém que tem dinheiro na Austrália que não quer lá,
Poderia estar disposto a gostar? Poderia ficar mais feliz em ter? Como podemos igualar a marca em grande escala? Essa foi a visão mais antiga. Estava muito focado em pagamentos, e o razão XRP ainda é ótimo para pagamentos. Mas penso que a nova ideia é fornecer produtos financeiros, coisas como empréstimos, coisas como troca de ativos, coisas como exposição a investimentos. Fornecer estes serviços financeiros essenciais de uma forma descentralizada e aberta, mas está intimamente ligada a estas adoções empresariais em conformidade com as regulamentações, onde a adoção empresarial atrai os clientes e os clientes atraem as empresas e você obtém esse ciclo virtuoso. Uau, muito interessante. I mean, Você pensa em quantos clientes, assim que essas entidades do mundo real começarem a entrar na cadeia, e bem, os níveis de conformidade teriam que estar lá, e tudo mais que estiver vinculado, seus clientes poderão vir com eles. Essa é a ideia. E então você não precisa necessariamente ser seu cliente direto. Certo. Podem ser negociados tokens de liquidez, assim como um pool de empréstimos é criado por uma entidade em regra no mercado. Potencialmente, você pode anonimamente se expor a esse protocolo de empréstimo, compatível com regulamentações. Bem, foi uma honra, David. Sempre com tanto conhecimento e ansioso para ver toda a inovação saindo do Ripple. Ansioso para ver todas as contribuições para o XRP Ledger também. E ansioso para que o protocolo de empréstimo entre em operação, bem como todo o resto e aspectos de IT. Assistir será ótimo. Muito obrigado. Fantástico conversar com você. Freitas,